Excelente meio atacante para o Sport olhando o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador que inclusive já foi especulado no Sport em algumas temporadas anteriores. Quando isso aconteceu, por que ele acabou fechando com o Atlético Goianiense e os valores também desta negociação. No meu entendimento, com o Sport voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, seria sim uma excelente escolha. Da mesma forma, falar sobre um meio-campista do Cruzeiro, que na época que o Pepe esteve por lá, era assim um dos xodós, vamos colocar assim, do técnico português, e que está em reta final de contrato também em Belo Horizonte. Quem é esse atleta? No meu entendimento, um bom jogador para o meio de campo, olhando a realidade do esporte, obviamente, né, se conseguiu acesso para a primeira divisão, já que se trata, óbvio, de jogadores mais caros. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca aí de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, onde falamos, pelo menos em todos os outros canais, né, sobre os clubes fora do eixo do país. Essa é a nossa meta aqui no YouTube também, tanto com o Futebol Team voltado para o esporte, da mesma forma o canal Black Card, que a gente fala lá sobre o Vitória, a Remo, Paysandu, Santa Cruz, conto com a sua inscrição. E tem meu canal do Goiás também, eu que sou torcedor originalmente do Goiás, né? Ele chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E faça a sua aposta para esses próximos jogos do esporte na Série B, você encontra com a Esportiva VIP, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, lá você começa a apostar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Não perca essa chance. Tá? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma excelente opção para o meio de campo do esporte, olhando o Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente torce que seja a Série A do Brasileirão, ainda não está confirmado, mas no meu entendimento, com o esporte retornando à Série A, uma excelente escolha seria a do Chay, um jogador que hoje está no Atlético Goianiense. Ele tem 26 anos de idade e que já foi, 27, e já foi especulado no esporte. Eu lembro de uma notícia que eu gravei ainda do Goiás em 2021. O Goiás que caiu, né, naquele ano de 2020, o Brasileirão terminou só no ano seguinte, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Sport fez sim uma consulta ao jogador, na época que ainda pertencia ao São Paulo. Então o Shailon já foi sim consultado por outra diretoria do Sport, como eu falei, lá ainda em 2021, para a disputa da Série A daquele ano. Acabou que ele voltou para o São Paulo naquela ocasião, só fez 11 jogos e se reencontrou no Atlético Goianiense, onde já está há 3 temporadas. Mas o contrato dele por lá não é tão longo assim. Ele renovou no Goianão dessa temporada e o vínculo atual vai somente até janeiro de 2026, na prática, né, até dezembro do ano que vem. É um jogador valorizado no mercado, tanto é que já foi especulado e tendo sondagens do Internacional, do Vasco, do Santos, o próprio Cruzeiro já demonstrou interesse no jogador. Então é sim um cara que está ativo, né? Está em alta no mercado brasileiro, apesar de uma Série A modesta até aqui, né? Levando em consideração também que o Atlético fez um ano péssimo na primeira divisão. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Shailon, segundo o site SofaScore, uma nota média de 6.89. Geralmente ele faz mais uma função como um meia central, camisa 10, mas já atuou, por exemplo, junto com outro meia atacante. Então o Shailon ficando ali um pouquinho mais pelo lado esquerdo, como um meia esquerda, bom principalmente para levantar essa bola na área, saindo do lado esquerdo. Ele que é canhoto, já fez outras funções também, como por exemplo o lateral esquerdo. Na Série A pelo Goiás, ele intercalou ali em 2020 entre tanto um meia esquerda, quanto também um lateral esquerdo. Não era exatamente esse camisa 10, e foi até que bem pelo Goiás. Chegou ali na reta final, marcou um gol e deu 5 assistências. Nesse ano pelo Atlético foi muito bem, principalmente no Campeonato Goiano, mas na Série A até aqui só tem 2 gols e 1 assistência. No ano passado na Série B, aí sim foi um dos grandes destaques na conquista do acesso, foram 13 assistências em uma única temporada. Mesmo tendo o Campeonato Goiano no meio, Série B, eu penso que é sim um jogador que já chama atenção há bastante tempo, e a multa rescisória do Shailon, ela é de 7 milhões e 600 mil reais, tá? Essa é a multa atual, mais ou menos aí 1 milhão e pouquinho de euros. Ele que, segundo o site Transfer Market, está avaliado em 2 milhões de euros. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Shailon, se poderia ser uma boa escolha para o esporte, olhando, né, a temporada de 2025, independente se estiver na Série A ou na Série B, para mim seria sim uma excelente contratação, mas com toda certeza o esporte na primeira divisão, o valor para investimento, ele é muito maior, né, do que se tratando
de uma segunda. O Shailon é revelado nas categorias de base da Chapecoense, começa ali bem cedo ainda na equipe sub-17 e chega no sub-20 do São Paulo ainda em 2015. Além do profissional do São Paulo, ele foi emprestado ao Bahia em 2019, então já tem uma experiência no futebol nordestino. Naquela temporada foram 5 gols e 3 assistências em 30 jogos, este outro empréstimo ao Goiás até fechar em definitivo com o Dragão. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Shailon aqui embaixo. Para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, com todos os jogos do esporte nesta Série B, é com a Esportiva VIP, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Como por exemplo, esse próximo jogo diante do Novo Horizontino, vitória do Leão fora de casa pagando 4 a cada real apostado, um empate a 3,05. Excelentes cotações também na sequência da Série B. Vitória do Santos contra o Mirassol pagando 1,64. Vitória do Avaí contra o América 2,55. Vitória do Goiás diante do Vila Nova 1,85. E o empate entre Ceará e Ponte Preta 4,40. Essas e todas as outras cotações, tanto nos jogos aqui do Brasil, tá? Todos os jogos do esporte inclusive, você encontra com bastante antecedência lá na plataforma da Esportiva VIP, as outras partidas também, eliminatórias, tanto no Brasil quanto também na Europa, lá na Esportiva você tem em primeira mão, e o Omega Vantagem. Além deste depósito facilitado, a partir de R$1 via Pix, você também ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600. Não perca essa chance, faça a sua aposta, faça o seu cadastro com a Esportiva VIP. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador do Cruzeiro que na época que o Pepa treinava, a Raposa era um dos queridos, um dos xodós do técnico Pepa por lá, que acabou também perdendo espaço nos últimos meses, que é o Ramiro, meio campista, pode fazer uma função como um segundo volante, um meia central, já atuou também como meia direita, hoje tem 31 anos de idade e está em reta final de contrato lá no Cruzeiro. Na época com o Pepa, no ano passado, ele começa bem até pelo Cruzeiro, foram 18 jogos em 2023, com um gol marcado e uma assistência. Nessa temporada, até aqui soma 29 aparições, até começou bem no Campeonato Mineiro, especulava-se ali até uma provável renovação de contrato, algo que acabou não acontecendo na época e ele já está em reta final, inclusive já pode fechar um pré-contrato com qualquer clube do futebol internacional. No ano passado ele teve uma grave lesão, naquele começo ali até mesmo com o técnico Pepa, Mineirão, Copa do Brasil, foram 6 jogos no Brasileirão, em 18 jogos ele foi titular em 12 deles, olhando 2023 no Cruzeiro com o técnico Pepa. Não foi um jogador que caiu nas graças da torcida não, tá? O Cruzeiro de fato, a torcida pegava ali no pé do jogador, mas com o Pepa, aquele comecinho dele foi até interessante. Aquele mesmo Ramiro, né, ex-Grêmio, Corinthians, Juventude, passou também em 2022 no Al-Wasl da Arábia Saudita, os Emirados Árabes, e nessa temporada, olhando aqui agora os últimos jogos do Ramiro, ele perdeu bastante espaço. A última atuação foi contra o Vasco, jogou 2 minutos, foi titular contra o Cuiabá e não foi bem. Eu vou deixar para vocês um mapa de movimentação aqui do Ramiro, passando na tela para vocês. Uma nota média nessa Série A de 6,71. Até razoável, né? Mais preenchido o mapa pelo lado direito do campo. Para a Série A, olha, o Sport, assim, vamos colocar o cenário mais positivo, né? Com o Sport voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro ano, obviamente, o elenco ele é um pouco mais modesto, faz parte. Não só para o Sport, mas também para qualquer time que sai de uma realidade financeira de Série B, retornando para a Série A. Eu penso que o Ramiro poderia sim ser uma boa escolha. Ele que pode fazer várias funções no gramado, tanto como um segundo volante, já atuou um pouco mais pelos lados, mas hoje já um pouco mais lento, então assim está mais centralizado. O Pepa também, que já conhece o jogador, já teve essa experiência positiva com o Cruzeiro, até essa lesão dele grave na temporada passada, e já soma também boas temporadas. A melhor foi em 2017 pelo Grêmio, ele marcou 11 gols e deu 4 assistências, em 60 jogos foi campeão da Libertadores naquele ano. Pelo Juventude também fez uma boa temporada em 2012 e no Corinthians o melhor ano foi em 2020, com 2 gols em 42 jogos. Pelo que eu pesquisei, o salário dele gira mais ou menos na casa entre 250 mil, vi algumas informações, até 350, 400 mil reais. Deve estar mais ou menos dentro desse balanço, como ele foi contratado ainda naquela época do Cruzeiro sem muito, né, sem um dinheiro estratosférico, ele deve receber nessa faixa aí por volta de 300 mil reais. Óbvio que é caro, mas para o ano que vem também eu não me surpreenderia
com a redução dos seus vencimentos. Qual a sua opinião sobre o Ramiro? Se você aprovaria ele no esporte e até mesmo olhando alguns jogadores que já deram certo, né, nas mãos, né, do técnico Pepa, que já demonstra assim, grande personalidade. Para mim é um treinador para o esporte apostar sim em muitos anos, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 todos os jogos do esporte nesta Série B. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!